No vídeo de hoje, nós vamos conhecer um período da história da Romênia que impactou a vida de milhares de crianças e famílias. Fica com a gente e já clica aí para curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Por 2 décadas, a Romênia foi governada pelo ditador Nicolae Ceausescu, que, dentre outras decisões e ações que violavam os direitos humanos, decretou a proibição do uso de métodos anticoncepcionais no país e a ilegalidade do aborto. Ele tinha como objetivo aumentar a população da Romênia, o que de fato ocorreu, pois nasceram milhares de crianças nesse período. Além dessas proibições, o governo incentivava as famílias a terem filhos, pelo menos 5 filhos por mulher, sendo que aquelas que não tinham filhos eram acompanhadas por uma polícia específica criada para investigar essas mulheres. Em um de seus discursos, ele disse que quem evita ter filhos é um desertor que abandona as leis de continuidade nacional. Imaginem que quem não tivesse filhos tinha que pagar impostos. Os resultados dessa política foram milhares de mortes de mulheres em abortos clandestinos, um aumento enorme da taxa de mortalidade infantil e o abandono de milhares de crianças. A Romênia passava por um período de grande dificuldade econômica e muitas famílias não tinham como sobreviver e alimentar, sustentar essas crianças. Os alimentos do país estavam sendo exportados para pagar dívidas e a população estava passando fome. Então, estavam sem condições de ter mais e mais crianças consigo. Daí então, o abandono e a entrega de crianças a creches do governo. Nessas instituições, as orientações eram de que as crianças não tivessem proximidade com aqueles que as cuidavam, sendo proibidas as manifestações de afeto, como abraços, toques. Se a criança chorasse, a regra era de que fosse deixada chorando, até não aguentar mais, para que ela aprendesse que não receberia atenção. Não havia nenhum espaço para individualidade, então roupas, corte de cabelo, os espaços ocupados eram todos iguais. Segundo as notícias veiculadas sobre esse período da história romena, a ideia era de formar pessoas que respondiam a controle, a disciplina, para que viessem posteriormente a integrar o exército do país. Em 1989, diante da recessão vivida no país, uma revolução levou à morte o ditador e a sua esposa Helena. Eles foram fuzilados, encerrando esse período que foi aí devastador para muitas famílias. O governo seguinte encontrou em torno de 700 dessas instituições que tinham mais de 170 mil crianças e estavam em condições desumanas e insalubres. Essas crianças precisavam de um destino. Algumas foram morar com familiares, outras foram adotadas por pessoas de diferentes países e outras nunca foram adotadas e permaneceram institucionalizadas. Os pesquisadores estudaram essas crianças e observaram que elas tinham muitos prejuízos emocionais, sociais, cognitivos, pois não tinham recebido a estimulação, a atenção necessária durante períodos muito críticos de seu desenvolvimento. Essas consequências seriam carregadas por suas vidas, porque muitas delas seriam irreversíveis. Essas crianças foram negligenciadas, pois não recebiam atenção mínima, os cuidados mínimos. Muitas foram encontradas em situação de péssima higiene, não respondiam à estimulação, não choravam, desenvolveram transtornos mentais. Os pesquisadores identificaram que quanto maior o período que as crianças tinham passado nas instituições, piores eram os prejuízos em seu desenvolvimento e que aquelas que foram adotadas tinham ganhos. No entanto, algumas crianças que passaram muito tempo nesses abrigos, mesmo depois de serem adotadas e receberem o investimento devido, continuavam a apresentar dificuldades. Os pesquisadores concluíram que as crianças devem ser retiradas o mais rápido possível
de ambientes como esses, sem afetividade e atenção. Elas devem ser retiradas de contextos em que elas são negligenciadas, porque a negligência traz efeitos negativos muito importantes. Segundo os pesquisadores, o melhor remédio contra os prejuízos da negligência é afeto e atenção individualizada, responsiva, o quanto antes, considerando a idade da criança, pois quanto menor, mais possibilidades tem o cérebro dela de reverter esses efeitos. Os orfanatos da Romênia estão sendo fechados e a proposta é que essas grandes instituições não existam mais. Essas instituições não conseguem oferecer o que as crianças precisam, que é de uma família que a acolha e que faça com que ela se sinta parte dela. Você já conhecia essa história? Comenta com a gente e não esquece de se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho. Até o próximo vídeo!